on a beaucoup de gratitude que tu sois là. On est très contente de t'avoir ici. Eu passo a palavra para você. As Jean, meninas je vais vous estão aqui passer la prontas para parole ouvi-la. E a pour gente que tem esse vous, período aí para vous você expor présentiez. e depois Et um vous período allez de avoir perguntas. cette période d'exposition et par la suite les questions et les réponses. Ok. Tout d'abord la Obrigada. présentation et après les questions et les Merci. réponses. Voilà, merci. Donc, présente-toi. Ok, bien Eline. Oui, alors je vous remercie Muito obrigada toutes et je a remercie todas. Madame Eline Lemos Teixeira, Eline Lemos Teixeira, pelo présidente convite, a des femmes presidente policières du Brésil. das Mulheres Policiais do Brasil, da Federação. Je salue aussi la Eu présence gostaria d'Anna também de Magnolia Mendes, professeure agradecer também a presença da professora Ana Magnólia Mendes, professora de Psicologia Social da UNB. Voilà, merci. Et je suis donc ravie d'être É um là. prazer estar aqui com vocês hoje. Pour me présenter, donc je suis docteur en philosophie politique. Eu sou doutora em filosofia política. Experte en leadership, mentoring et diversité. Sou especialista em treinamento de liderança e em diversidade. Et j'ai la chance de pouvoir intervenir à la fois Eu tenho a oportunidade, né, de poder ministrar vários cursos. Voilà, de donner des cours sur le leadership dans des grands ministères et administrations. Sobre liderança, né, nos diferentes ministérios e na administração pública. Et aussi dans les grands groupes du secteur privé. E também em grandes empresas do setor privado. Donc, je connais bien les deux secteurs. Então eu conheço bem os dois setores. Je suis aussi auteur. Eu também sou escritora. Et comme vous le savez, sûrement, j'ai publié un livre à destination des femmes. E como vocês sabem, eu publiquei um livro para as mulheres. Intitulé Subversive, qui a été chamado Subversivas. Tu peux continuer. Qui a été traduit en portugais. Que foi traduzido para o português. Subversivas. Subversivas, né? Et qui a une histoire particulière avec le Brésil. E que tem uma história particular com o Brasil, porque foram as brasileiras que pediram para eu escrever esse livro. Et j'ai aussi la chance de pouvoir pratiquer eu também tenho a oportunidade de poder praticar este feminismo humanista com as diferentes ministras que eu pude encontrar nesse caminho. Donc je vous remercie encore da confiance que vous me faites. E eu gostaria de agradecer a todas pela confiança no meu trabalho. Et je serais ravie de pouvoir venir la prochaine fois et que l'on fasse quelque chose ensemble. E vai ser um prazer estar com vocês presencialmente no ano que vem, para que a gente faça algo juntas, algo grandioso. Vous pouvez compter sur moi. Então, contem comigo para a gente organizar alguma coisa no ano que vem. Alors, presencial. Então, eu vou falar du leadership des femmes. Da questão da liderança das mulheres. Et pourquoi c'est aussi important? E por que é tão importante? Je me suis intéressée eu me interessei na liderança parce que je suis passionnée par porque eu sou apaixonada por esse assunto. Pourquoi, quand on fait quelque chose, ça a un effet? Por que quando a gente faz alguma coisa tem aquele efeito específico? Ce que le poète allemand appelle le rêve initial de l'action. E o poeta alemão chama isso do sonho inicial de uma ação. C'est Peter Handke qui dit ça. Et, Peter Handke. O Peter Handke fala isso na poesia dele. Ou encore ce mouvement qui est l'action. Então, esse movimento, né, que é a ação, toda ação é um movimento. Et pour Aristote, le philosophe Aristote, e para o filósofo Aristóteles,
Seuls les êtres humains sont capables de créer une sorte spécifique de mouvement qui E s'appelle somente os l'action. seres humanos que são capazes de desenvolver esse movimento que leva à ação. Et la question que l'on peut se poser, E a pergunta que a gente pode se fazer, c'est qu'est-ce qui fait que l'on agit? o que faz com que a gente haja? Qu'est-ce qui fait que l'on a un impact? O que l'on que peut faz com que a influencer? gente tenha um impacto? Qu'est-ce qui fait que ça marche et que l'on peut embarquer les autres avec soi? O que faz com que esse impacto funcione e que a gente consiga embarcar várias pessoas com a gente quando a gente usa esse movimento da liderança? Le leadership, c'est quelque chose de mystérieux. Então, a liderança é realmente algo misterioso C'est insaisissable. e algo que não pode ser, é invisível aos olhos, não pode ser capturado. C'est un mouvement qui part de l'intérieur et qui va vers l'extérieur. A liderança é um movimento que sai de dentro e vai para fora. Et qui passe E par ele un passa. phénomène de reconnaissance sociale. A liderança passa por um fenômeno de reconhecimento social. On peut reconnaître que l'on est un leader, Então, podemos reconhecer que somos líderes, on peut avoir des compétences, podemos ter competências específicas, on aura besoin d'être reconnu par les autres, mas precisamos também ser reconhecidas pelos outros, justement comme un leader. justamente como líderes. Donc un leader Portanto, uma líder passe par ce phénomène de reconnaissance sociale. passa por esse fenômeno de reconhecimento social. On ne peut pas s'autoproclamer leader et l'imposer aux autres. A gente não pode se autodenominar líder se não formos reconhecidas pelos demais como líderes. Sinon, on passe pour un dictateur. Senão, vamos ficar parecendo ditadoras. Alors, dans cette équation subtile Então, nessa equação sutil, qui est le leadership, que é a liderança, qui passe par un mouvement intérieur qui va vers l'extérieur et qui doit être reconnu par les autres, que passa por um movimento interior para sair para o exterior e ser reconhecido pelos demais, la question que l'on peut se poser, a pergunta que a gente se faz: où sont les femmes? onde estão as mulheres? Quelle est la visibilité des femmes leaders? Qual é a visibilidade das mulheres líderes? Comment agissent-elles? Como elas agem? Comment et pourquoi sont-elles reconnues comme leaders ou ne sont-elles pas reconnues? Por que elas, em algumas instâncias, elas são reconhecidas como líderes e outras não? Et la question que l'on peut se poser à cause de ce phénomène de reconnaissance sociale, E a pergunta que a gente pode se fazer, devido a esse fenômeno de reconhecimento social, c'est que les femmes sont-elles vraiment reconnues comme des leaders? será que as mulheres realmente são reconhecidas como líderes? On sait que dans l'histoire, Na história, nós sabemos il y a eu beaucoup de femmes leaders, que teve muitas mulheres líderes, mais la narration qui est faite de cette histoire mas a narrativa dessa história est invisibilisée. é invisibilizada. Les femmes sont invisibilisées au cours de l'histoire, As mulheres foram invisibilizadas ao longo da história, en tant que leaders. como líderes. C'est-à-dire que les femmes ont toujours eu un impact très fort dans la Ou société. seja, até pode ser que as mulheres tenham tido um impacto muito forte nas sociedades de antigamente. Mais dans ce processus historique, Mas nesse processo histórico, les hommes ont fait en sorte os homens fizeram com que que les femmes soient silenciées et invisibilisées, as mulheres fossem silenciadas e invisibilizadas, réduites au silence. reduzidas ao silêncio. Voilà pourquoi il est si difficile de pouvoir E é por trouver isso des rôles modèles. que é tão difícil encontrar um papel, pessoas que nos inspirem, um modelo Des rôles modèles. que nos inspire. Et
on le voit dans les manuels d'histoire, par exemple, des enfants. E vemos isso muito nos livros de história dos nossos filhos. Il n'y a pas beaucoup de représentation de femmes en position de leadership. Não vemos muitas mulheres que ocupam cargos de liderança ou um lugar de liderança nos livros didáticos. Et dans ce processus historique, E nesse processo histórico, les hommes ont fait en sorte os homens fizeram com que les femmes restent dans l'ombre. as mulheres ficassem na sombra. Et ils ont créé des endroits spécifiques E eles criaram lugares bem específicos qui ont fait en sorte que les femmes ne puissent pas exprimer tout leur génie personnel. que leur fizeram leadership. com que as mulheres não pudessem expressar a sua genialidade pessoal, a sua liderança. Puisque le leadership, c'est une façon d'être et de faire. Pois a liderança é uma maneira de ser e de fazer. C'est une façon d'avoir un impact sur son É uma environnement. maneira de ter um impacto nesse movimento. Et dans le processus historique, E il y a un nesse véritable, processo histórico, tem um verdadeiro processus de domination des femmes. um et verdadeiro processo de invisibilização das mulheres e de dominação. Et c'est pourquoi il est aussi difficile pour les femmes de se projeter E é por isso que é tão difícil para as mulheres se projetarem dans des rôles de leader. em papéis de liderança. Parce que historiquement, Pois, historicamente falando, les hommes ont accaparé les représentations du leadership. os homens acabaram pegando esses papéis de liderança. Et quand les femmes veulent être visibles, E quando as mulheres querem ser visíveis, en général, les de hommes modo qui font geral, partie du groupe dominant os homens que fazem parte do grupo dominante ne reconnaissent pas les femmes dans l'expression de leur leadership. não reconhecem as mulheres na expressão de sua liderança. Et cette problématique E essa problemática est ce qui fait que les femmes pensent que c'est une question de problématique, de psychologie individuelle quand elles ne peuvent pas être reconnues dans leur leadership. faz com que as mulheres achem que é um problema individual quando elas não são reconhecidas na sua liderança. Or, cela vient d'un processus historique de domination Mas sociale. isso des femmes. vem de um processo histórico de dominação social das mulheres. Et cette domination sociale, on peut la voir, par exemple, dès l'invention de la démocratie grecque. E essa dominação social, podemos observá-la desde a época da criação da democracia grega, na Au 5e siècle antiguidade, avant Jésus-Christ, no 5º século antes de Cristo, quand les Grecs ont séparé la sphère politique de la sphère privée. quando os gregos separaram a esfera pública, política, da esfera privada. Seules les personnes qui appartenaient à la sphère politique pouvaient être des citoyens. E somente as pessoas que participavam da vida política pública eram consideradas cidadãs. Et pouvaient accéder à une valeur sociale, culturelle, symbolique et politique. E poderiam ter acesso, somente os cidadãos poderiam ter acesso a esse valor político, social, cultural. Et pouvaient se détacher des contraintes de la nature. E conseguiam, de fato, se desvencilhar das restrições colocadas pela natureza. Et celles qui étaient obligées de rester dans la sphère invisible du privé et de la maison, E aquelas mulheres que eram obrigadas a ficar na esfera invisível do lar, c'était les femmes avec les enfants, les vieillards et les esclaves. eram as mulheres que cuidavam das crianças, dos idosos e também os escravos. Ils devaient s'occuper des tâches domestiques. E precisavam ficar lá cuidando das tarefas domésticas. Un travail invisible Um trabalho que é invisível qui n'a aucune valeur. e que não tem nenhum valor. Parce que seul le fait d'appartenir à la sphère extra-biologique, la sphère culturelle, politique, sociale, Pois somente o fato de pertencer à esfera cultural, social, extrabiológica, donne une valeur à la vie humaine. dá um valor à vida humana. Et ce processus de domination E esse processo de dominação
n'est qu'un processus é apenas um processo qui s'est construit que foi construído et qui peut bien sûr se déconstruire. e que, claro, pode ser desconstruído. Mais les hommes ont perpétué ce processus Mas os homens, ao longo da história, perpetuaram esse processo sur un plan historique, sociologique et culturel, num âmbito histórico, sociológico e cultural, en maintenant les femmes dans la sphère privée mantendo as mulheres na esfera privada et en leur faisant croire e fazendo com que elas acreditassem que cette situation-là que essa situação relevait de la culture. era mais ligada à questão da cultura, da natureza, ou seja, que era uma coisa natural que a mulher ficasse restrita ao lar. Merci. Or, ça relève de la culture. E, na verdade, é uma coisa cultural. Et c'est ce qui a été le plus préjudiciable pour les femmes. E o que mais prejudicou as mulheres C'est qu'on leur a fait croire foi que fizemos com que elas acreditassem que la culture, c'est de la nature. que a cultura é algo natural. Et il n'y a pas de rapport de force naturel entre les hommes et les femmes. E não existe uma relação de força que diz que o natural é mais forte do que o cultural, no que tange as mulheres. Les hommes et les femmes naissent égaux par la nature. Os homens e mulheres, ils sont égaux par la culture ou par la nature? Non, par la nature. Os homens e mulheres são iguais pela natureza. Quand ils naissent, ils sont égaux. Eles nascem iguais. Ils sont devenus inégaux par la culture. Mas à medida que vão crescendo, eles se tornam desiguais pela cultura. Cette culture qui met les femmes dans des maisons, dans des E parcs. é essa cultura que faz com que as mulheres fiquem presas dentro de casa. Voilà. Et qui dit que les femmes doivent s'occuper de la maison. E que diz que as mulheres devem cuidar do lar, das crianças. Et qu'elles ne peuvent pas aller dans l'espace public. E que elas não devem se colocar no espaço público. Et cette interdiction, comme une sorte de tabou très fort, E essa proibição, que é um tipo de tabu muito forte, fait que les femmes faz com que as mulheres leur puissance tenham dificuldade de expressar o seu poder. Et qu'elles culpabilisent dès qu'elles sortent de ces attentes et de ces injonctions sociétales. E faz com que elas se sintam culpadas, muitas vezes, quando saem dessas expectativas e das injunções sociais. Il y a une très forte injonction pour que les femmes restent à la maison et s'occupent des enfants, qu'elles soient Tem uma des belles-mères, pressão muito forte para que essas mulheres sejam boas mães, que elas fiquem em casa, que a casa seja impecável. Parce que dans ce processus de domination historique et culturelle, Porque nesse processo de dominação histórica e cultural, seuls les hommes ont pu somente construire os homens puderam construir l'espace extra-biologique, o espaço extrabiológico. c'est-à-dire les institutions politiques, Ou seja, somente os homens construíram as instituições políticas, la culture, a cultura, le symbolique o simbólico et même les aspects dogmatiques e até mesmo os aspectos dogmáticos au niveau de l'application de la religion. quando falamos de como foi aplicada a religião. Tous ces aspects-là sont toujours dominés par les hommes. Então, todos esses aspectos, desde muito tempo, são dominados pelos homens. Et les hommes savent très bien maintenir E os homens sabem muito bem como manter a mão em cima et ils font croire aux femmes dessas instituições e fazem com que as mulheres acreditem qu'elles n'ont pas les compétences suffisantes que elas não têm as competências suficientes politiques, para acessar a esse espaço público, essa arena política, que leur rôle par nature, c'est de rester à la maison. que o seu papel que lhe foi concedido pela natureza é o papel de cuidadora que fica em casa. Mais ça, c'est juste l'expression d'une domination, d'un Mas processus.
é apenas a expressão de um processo de dominação. Ça n'existe pas par nature. Isso não existe pela natureza. Mais le problème, Mas o problema c'est que si les hommes ne veulent pas nous reconnaître dans cet espace public, é que se os homens muitas vezes não querem nos reconhecer como lideranças no espaço público, comment les femmes peuvent-elles faire pour investir cet espace-là, cet espace public? Comment les femmes peuvent s'affirmer dans cet espace-là? estamos tentando reconectar você na reunião. Okay. Ó, você botou no silencioso do celular? Qu'est-ce qui se passe? Você pode desligar suas coisas? Maïra. Oui, je suis là. Ah, ok, yeah. Ok. Je disais que le problème, voilà, c'était comment les femmes Então, o problema é como as mulheres podem peuvent investir cet espace-là, investir nesse espaço cultural, público, nesse simbolique. espaço cultural, deixar a sua contribuição no espaço público, cultural, político, quand historiquement, quando historicamente falando, on leur a dit que ce n'était pas leur espace. sempre falaram para a mulher que esse não era o espaço dela, o lugar dela. Et qu'il y a une très forte pression pour que E les femmes sempre existiu uma pressão muito forte em cima das mulheres elles ne contribuent pas et n'expriment pas leur leadership. para que elas não expressem a sua liderança. Il faut donc que les femmes comprennent que c'est juste un processus historique qui n'existe pas par nature. Então, é preciso que as mulheres entendam que não é apenas um processo histórico. Nous rentrons dans des maisons dont nous n'avons Isso- pas été les architectes. Isso quer dizer que nós sempre estamos entrando em casas das quais não fomos as arquitetas. Et il faut du temps pour devenir un architecte. E precisamos de tempo para tornarmos arquitetas. Il faut comprendre les règles du jeu. Precisamos conhecer as regras do jogo. Il faut que les autres nous donnent de la place. É preciso também que as outras pessoas nos deem espaço. Or, les hommes ne veulent pas donner cette place-là. E muitas vezes os homens não estão prontos a dar esse espaço. Donc, il faut que les femmes comprennent plusieurs choses. Portanto, é preciso que as mulheres entendam várias coisas. Que tout ce que je viens de dire ne relève que d'un processus qui s'est construit et qui peut se déconstruire. Que tudo que eu acabei de falar vem de um processo que foi construído ao longo dos anos, dos séculos, e que pode ser desconstruído. Donc, qu'il repose sur juste un principe de domination culturelle et non de nature. Então, tudo isso é pautado num princípio de dominação cultural e não é algo natural. Que nos représentations du leadership sont essentiellement basées sur des figures masculines, parce que c'est ce qu'on nous laisse voir. E as representações de liderança que temos na nossa mente, muitas vezes são figuras masculinas, porque somos invisibilizadas. Donc, il faut que les femmes soient beaucoup plus visibles Portanto, é preciso que as mulheres se tornem mais visíveis. et que les femmes peuvent prendre part à la civilisation comme les hommes E l'ont que elas fait. possam participar da criação da civilização, da mesma forma que os homens o fizeram. Parce que d'une certaine façon, on peut Pois, dire de que uma les hommes certa maneira, podemos dizer n'ont pas vraiment construit de civilisation. que les hommes? Que os homens não construíram realmente a civilização. Parce qu'un processus de civilisation qui repose sur un processus de domination n'est pas une civilisation. Pois um processo de civilização que se pauta num processo de dominação não pode ser considerado uma civilização. Donc, il est temps que les femmes prennent part à cette civilisation. Então chegou a hora das mulheres participarem na construção ativa dessa civilização. Qu'elles se donnent le droit Que elas d'exprimer se ce deem mouvement o intérieur et le direito leadership. de expressar esse movimento interior que é a liderança. Et que pour avoir justement un impact dans l'espace public, E para que tenham justamente esse impacto na esfera pública, il est important qu'elles déconstruisent ce processus. é importante que elas desconstruam esse processo dentro de si mesmas, À deux niveaux. em dois níveis. Sur le plan individuel, No plano individual,
comprendre que les hommes et les femmes ont la même valeur en tant qu'être humain. Ou seja, entender que o homem e a mulher têm o mesmo valor como ser humano. Que cette éducation que les femmes et les petites filles reçoivent relève d'une programmation sociale et culturelle. Que as menininhas recebem quando crianças é como se fosse uma programação. C'est une programmation pour que les femmes continuent à être au service des autres. E é uma programação que ensina as mulheres a continuarem sempre a estarem ao serviço dos outros. Et être toujours dans les idéologies du care. Estarem sempre cuidando dos outros. Prendre soin de ses enfants, prendre soin de son patron. Cuidando do seu chefe, cuidando dos seus filhos, da sociedade, do marido. Et que finalement, les femmes n'arrivent jamais à s'appartenir. E finalmente, as mulheres nunca conseguem pertencer a si mesmas. Or, être un leader, c'est être soi-même. Mas, para ser líder, é preciso ser si mesma. Donc, ça commence par s'appartenir à soi. Então, acho que o primeiro passo é começar a pertencer a si mesma. Se donner la liberté et l'autorisation de pouvoir faire quelque chose. Dar-se a liberdade, dar-se o direito para poder fazer algo para si. Donc, ce premier mouvement, c'est de prendre, d'accéder à cette conscience individuelle d'une déconstruction culturelle. Esse primeiro movimento trata-se de uma conscientização individual que permite que a gente faça uma desconstrução dessa ideia de mulher. Pour pouvoir accéder à plus de liberté individuelle. Para termos acesso a mais liberdade individual. Et sur le plan collectif, e no nível coletivo, il faut que les femmes se réunissent. É preciso que as mulheres se reúnam. Qu'elles cultivent la sororité. Que elas cultivem a sororidade. Parce que pour maintenir ce système de domination, porque para manter esse sistema de dominação, les hommes ont divisé les femmes entre elles pour mieux régner. Os homens dividiram as mulheres entre elas para poderem reinar melhor. Pour garder le lead. Para guardar a liderança e continuar dominando o mundo. Et ils ont mis les femmes en compétition entre elles. E colocaram as mulheres em competição umas com as outras. Pour les hommes. Ah, os homens. Et lorsque les femmes acceptent cette compétition entre elles, e quando as mulheres aceitam de ficarem competindo entre si, elles perdent du temps. Elas acabam perdendo tempo. Elles ne contribuent pas à la société. Elas não contribuem à sociedade. Elles ne peuvent pas être inspirantes, créatives. Elas não podem ser inspiradoras, criativas. Parce qu'elles se considèrent encore, pois elas ainda se consideram, quelque part, comme des objets. De alguma forma ou de outra, como objetos. Non comme des sujets de droit libres. Não como sujeitos de direito livres. Et libres de contribuer autrement à la société. E livres para poderem contribuir de uma outra forma para a sociedade. D'avoir un impact beaucoup plus fort. De ter um impacto muito mais forte. De contribuer à un véritable projet de société. De contribuir a um verdadeiro projeto civilizatório. Donc, portanto, cette compétition qu'il y a entre les femmes, essa competição que acontece muito entre as mulheres, c'est du bluff. É um blefe. Que les hommes donnent aux femmes pour les éloigner du pouvoir, pour les empêcher d'exprimer leur leadership. O fato dos homens colocarem muitas vezes mulheres umas contra as outras para afastá-las do poder. Donc, chez les femmes, il y a cette conscience collective à avoir. Enfim, é preciso que as mulheres desenvolvam essa consciência coletiva de sororidade. La nécessité de cultiver la sororité. É preciso cultivar essa sororidade. La nécessité de se soutenir et de se considérer comme des partenaires professionnels. É preciso que as mulheres se apoiem umas às outras e se considerem umas às outras como parceiras. Ce que font très bien les hommes. E os homens sabem fazer isso muito bem. Ils sont capables de s'aider, de se financer, tout en se détestant, ce n'est pas grave. Eles conseguem se ajudar e se apoiar até mesmo quando eles se detestam. Parce qu'ils savent qu'il y a de la puissance dans le nombre.
Porque eles sabem que existe o poder na maioria. Et donc cette sororité est Então, essa extrêmement sororidade é extremamente importante à cultiver dans l'environnement professionnel. de ser cultivada no ambiente profissional. Et les femmes sont capables d'avoir beaucoup de solidarité dans la vie sociale. E as et mulheres têm familiale, muita solidariedade na vida social, na vida familiar, mais elles ne la dupliquent pas, elles ne l'appliquent pas dans la sphère professionnelle. mas muitas vezes elas se esquecem de aplicar essa solidariedade na esfera profissional. Or, nous avons vu que c'est beaucoup plus difficile pour les femmes E, no entanto, nós vimos que é muito mais difícil para as mulheres d'évoluer dans le monde professionnel de crescer e evoluir no mundo profissional, parce que nous ne l'avons pas construit. pois nós não fomos nós que construímos essas instituições, esse mundo profissional. Comme je l'ai dit, E como eu falei no início, nous sommes rentrés dans des maisons dont nous n'avons pas été les architectes. nós entramos em casas das quais não fomos as arquitetas. Et les femmes se sentent, en tant que femmes, on se sent souvent seules, isolées. E como mulheres, muitas vezes temos essa sensação e sentimento de sermos sozinhas. Et particulièrement pour les femmes de la police, pour les femmes qui sont pompiers, tous les corps dont on vient de parler. E particularmente para vocês mulheres que são da polícia, das forças que exercem essa questão de segurança pública. Ces femmes-là, vous, mesdames, vous évoluez dans des environnements extrêmement machistes. Para vocês também é um desafio a mais, porque estão trabalhando num ambiente extremamente machista. Parce que l'ordre, symboliquement, c'est masculin. Pois a ordem, simbolicamente falando, quando pensamos na palavra ordem, logo pensamos numa figura masculina. Donc, ce qui est important de faire, Portanto, o que é importante fazermos c'est de soutenir les autres femmes et de faire en sorte qu'il y ait plus de femmes qui rentrent dans ces corps-là. é apoiarmos cada vez mais as mulheres e fazermos com que cada vez mais mulheres entrem para trabalhar nas forças de segurança pública. Et de développer aussi Desenvolvendo também des alliances avec des hommes qui sont plutôt des humanistes, qui ne sont pas des machistes. alianças com homens humanistas que não são machistas. Et de se regrouper, et c'est très bien ce qu'a fait justement ce mouvement des femmes policières, parce que c'est la base de se regrouper. E foi o que está fazendo esse movimento de mulheres policiais, se juntando, se aglomerando, unindo forças. Et de pratiquer de l'influence collective, c'est-à-dire du lobbying. Então, é preciso praticar um ato de influência coletiva, fazer lobbying, Voilà, de faire des propositions, fazer propostas, d'écrire des livres blancs pour changer la façon de travailler. escrever livros brancos para mudar a maneira de trabalhar. Peut-être de proposer des quotas. Quem sabe até propor cotas de mulheres. Voilà, de revoir les fonctions et les métiers. De revoir les fonctions? Oui, de revoir les métiers, la façon dont les métiers De s'exercent. rever também a maneira na qual as profissões são classificadas e organizadas. Avec cet œil que les femmes ont, E com esse olhar que as mulheres têm, et c'est un regard particulier que les femmes ont sur le système. porque as mulheres têm um olhar particular sobre esse sistema no qual vivemos. Parce que nous sommes toujours considérés comme faisant partie de la minorité, Pois sempre somos consideradas como fazendo parte da minoria, même si c'est faux. apesar de não ser verdade, Nous représentons plus de la moitié de l'humanité, já que representamos mais da metade da humanidade. pourtant nous n'avons pas accès à tous les postes de direction et de leadership. E, no entanto, não temos acesso a todos os cargos de liderança e de direção. Et d'avoir été exclus du système, E do fato de termos sido excluídas desse sistema, d'avoir été dominés, invisibilisés, silenciés, de termos passado por um processo de invisibilização, de silenciamento, nous amène à avoir un autre regard sur le système. isso acaba nos levando a ter um outro olhar sobre esse sistema, Que ceux qui ont créé le système n'ont pas. que aqueles que criaram o sistema não têm esse mesmo olhar. Mais il y a beaucoup de résistance par rapport à ces hommes qui détiennent justement le système. No entanto, tem muita resistência em relação a esses homens que estão no poder e que detêm o poder. Et cette résistance, E essa resistência,
elle vient simplement du fait vem do fato, simplesmente, que os homens muitas vezes não querem perder seus privilégios. Donc, c'est tout un changement de mentalité qu'il faut mettre en place. Portanto, é preciso que atravessemos toda uma mudança de mentalidade para que as mudanças de fato aconteçam. Une véritable culture de l'égalité. Para desenvolvermos uma verdadeira cultura da igualdade. Et du respect. E do respeito. Au-delà que vai além de genre. De todos os estereótipos de gênero. Que les femmes cessent de se voir aussi à travers les stéréotypes de genre. Qu'elles arrêtent de se percevoir elles-mêmes. Também é preciso que as mulheres parem de se perceber através dessa lente de estereótipos de gênero. Et il y a deux mouvements à faire. Então, é preciso fazermos dois movimentos. Que les femmes sortent de leurs stéréotypes et que les hommes aussi sortent. Que as mulheres saiam de seus estereótipos e que os homens também saiam dos seus estereótipos que têm das mulheres e deles mesmos. Mais ça, ce ne sera possible. Mas isso só vai ser possível se les femmes ont aussi l'audace, la liberté, se as mulheres tiverem a audácia, a liberdade, a coragem de craquer les codes de ce système, de quebrar, romper os códigos desse sistema et d'exprimer leur leadership, para poderem expressar a sua liderança, même si elles savent qu'il va y avoir des résistances en face. Mesmo que elas saibam que elas vão se deparar com vários movimentos de resistência. Et c'est pour ça que la question de la sororité, e é por isso que a questão da sororidade, la question du réseau et des alliances au sens large, a questão de criarmos redes e alianças no senso mais amplo do termo, sont aussi importantes. Também são importantes. Parce qu'on ne peut pas changer seul le système. Porque não conseguimos mudar o sistema sozinhas. Et que quand on craque les codes, quando conseguimos quebrar esses códigos, quando conseguimos ser subversivas, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose qui n'est pas attendu de nous. Ou seja, fazer algo que não se espera de nós, eh bien, on se sent toujours un peu seul. A gente às vezes se sente um pouco sozinha. Parce qu'on fait quelque chose d'inhabituel. Pois estamos fazendo algo que não é habitual, não é rotineiro. Et en particulier pour les femmes, e particularmente para as mulheres, quand elles s'affirment et quando elas se afirmam, quando elas expressam sua liderança, dans un système qui ne veut pas les reconnaître comme ça. Em um sistema que não quer reconhecê-las como líderes, on a besoin à ce moment-là de changer les perceptions des autres. É preciso mudar a percepção dos outros. Et pour changer les perceptions des autres, il faut pouvoir rentrer dans le jeu. E para mudar a percepção dos outros, é preciso entrar. Il faut entrer dans quoi? Dans le jeu. No jogo. É preciso entrar no jogo, jogar o jogo, participar desse jogo. C'est sûr que en tant que policière ou pompière, elles connaissent ce que c'est qu'être sur le terrain. E eu tenho certeza que vocês, como mulheres policiais, sabem o que é estar no terreno, estar jogando as regras do jogo. Et elles savent à quel point on a besoin des autres aussi pour changer les règles. Des hommes? Les autres, de tous les autres. E sabem que também é preciso ter auxílio dos outros para poderem mudar essas regras do jogo. Donc c'est quelque chose qu'il faut à la fois faire auprès des femmes. Então, portanto, é algo que é preciso fazer com as mulheres. Et aussi auprès des hommes de bonne volonté. E com os homens que se solidarizam com as mulheres que são humanistas. Oui, parce qu'il y a aussi des hommes qui souffrent du sexisme et des stéréotypes. Pois os homens também sofrem com os estereótipos e com o sexismo. Tous les hommes ne font pas partie du Boys Club. Nem todos os homens querem fazer parte do clube dos homens. Donc, il est très très important. E, portanto, é muito importante para as mulheres de s'autoriser à aller au-delà de tous ces stéréotypes de genre. Permitir-se ir além desses estereótipos de gênero. Parce qu'il faut changer la culture. Pois é preciso mudar a cultura, é preciso mudar o ecossistema. Et que cette culture et cet écosystème reconnaissent une plus grande diversité. Essa cultura, esse ecossistema novo, reconheça e aceite a diversidade. Une plus grande diversité dans l'expression de son leadership. Na expressão da nossa liderança. C'est-à-dire
dans sa puissance de faire et d'agir. No poder de poder agir e fazer. Et que les femmes soutiennent ce mouvement-là. Les autres E é femmes soutiennent ce preciso mouvement-là. que as mulheres apoiem esse movimento. Et ce qu'il faut faire finalement à la fin du jour, E finalmente, ao fim e ao cabo, o que é preciso fazer c'est de changer l'ensemble de l'écosystème. é mudar todo o ecossistema. Parce que finalement, les femmes sont des hommes comme les autres. Pois finalmente as mulheres também são homens como os outros. Mais on n'est pas toujours sûr que les hommes soient des femmes comme les autres. Mas nem sempre temos certeza de que os homens são mulheres como as outras. Ce qui compte, c'est de cultiver son humanité. Então, o que conta é que cultivemos nossa humanidade. Et qu'elle ne soit plus verrouillée dans des stéréotypes de genre et des injonctions sociétales. Não vamos nos trancar dentro de estereótipos de gênero, do que é uma mulher, nessas injunções societais. Qui limite l'expression et l'amplitude de tout son génie personnel. Pois esses estereótipos acabam limitando a amplidão do que a gente pode alcançar quando a gente consegue sair desses estereótipos e ser livres. Donc j'invite toutes les femmes qui m'écoutent Então, por isso eu convido a todas as mulheres que estão me ouvindo à s'affranchir de tous ces codes et ces injonctions sociétales. A ir além de todos esses códigos societais, esses estereótipos. À se soutenir les unes les autres, même quand on ne A s'aime pas. apoiar umas e as outras, até quando isso não é a regra. Et c'est ce que je dis souvent aux femmes, E o que eu digo muitas vezes às mulheres, qu'elles auront compris la puissance du collectif et les règles du jeu que elas vão entender o poder do coletivo e das regras do jogo, le jour où elles soutiendront une femme qu'elles n'aiment pas. o dia que elas conseguirem apoiar até mesmo as mulheres que elas não gostam. Parce que c'est ce que les hommes font depuis des siècles. Pois é o que os homens fazem há séculos. Donc ensemble, les femmes Portanto, ensemble, juntas as mulheres, et avec des hommes qui souhaitent un autre projet de société, e também com os homens que desejam ter um outro projeto, Ferdinand? Vai Quero mandar ver. outro link? Não, tá, voltou. eh bien voilà, de pouvoir construire autre chose. Então, isso vai permitir que a gente construa outra coisa, essas mulheres junto com esses homens humanistas. Je crois que j'ai beaucoup parlé, qu'on a un temps d'échange maintenant. Eu acho que eu já falei demais. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou comentário, Donc je remercie tout le monde pour son attention. eu agradeço a todas pela atenção. Alguém? Quelqu'un aimerait poser une question ou faire un commentaire? Estão ouvindo? Mayra? Caiu agora não? Sim, te ouvimos. Gisele, muito obrigada. Merci beaucoup, Gisèle. Sim, porque os princípios são sempre os mesmos, né? Do Car les humanismo, principes sont toujours les mêmes, de l'humanisme, solidariedade e valorização da pessoa humana. et valorisation de l'être humain. Sim. Muito grata. Énormément merci. Por favor. S'il Um vous minutinho. plaît. Une minute. Il y a quelqu'un qui aimerait se Para prononcer. iluminar. Viens ici, comme ça on va te voir. Gisele, sou Tenente Coronel Ilanise, da Polícia Militar do Pará. Je suis tenante de la police militaire de Pará. Estava conversando ali, ao J'étais en lado train da de Coronel parler à côté Adriana, de Colonel Adriana, que a mudança efetiva Le changement começa effectif a partir de nós commence mulheres, à partir de nous les femmes. quando nós ensinamos nossos Lorsqu'on filhos enseigne nos enfants como deve tratar as mulheres. comment il faut traiter les femmes.
Porque a mudança ela começa lá do berço. Commence du berceau. E que cabe a cada uma de nós aqui, e eu tenho um filho de 4 anos, j'ai un fils de 4 ans, e eu digo para ele que ele precisa tratar bem uma mulher, que ele precisa varrer uma casa, lavar uma louça e cuidar, assim como nós cuidamos dos nossos filhos. Era isso, obrigada. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour Muito ce obrigada pelo eu vou apresentar. Je vais présenter. Henrique. Ficou virado. Ela está me vendo, não? Obrigado. Primeiramente, Merci, tout d'abord, gostaria de parabenizar a Gisele pela excelente palestra. Pour son excellente conférence. E pensando na cultura brasileira, en pensant à la culture brésilienne, em que há uma dominação de gênero, de fato, mas que estamos em processo de construção e de mudança, eu percebo, enquanto brasileiro, que em muitas famílias são ensinadas às meninas que busquem os seus espaços, que por meio dos estudos, e que os pais dizem para muitas meninas: minha filha, estude, minha filha, trabalhe, minha filha, não dependa do homem, do seu marido. E aqui, nesse auditório e nesse congresso, nós temos exemplos vivos de mulheres que cumpriram esse papel e que cumpriram seu papel. Mas nessas mesmas famílias que ensinam e que ensinaram essas mulheres a se tornarem independentes, não ensinaram os seus filhos homens a receber essa mulher independente. E aí a gente começa a ter conflitos nas relações. Então, é preciso que a gente busque um movimento em que os homens participem cada vez mais de congressos como esses, que não tenham aqui 1, 2 ou 3 homens como eu, cis, que participem e que possam aprender conjuntamente para que a gente possa promover uma mudança real. E é isso que eu penso. E por isso eu gostaria de parabenizá-la pela sua fala, porque mais homens poderiam estar ouvindo tudo isso que você trouxe para a gente de aprendizado. Obrigado. Merci beaucoup. Eu acho que a gente tem uns 2 minutinhos, aliás, 1 minutinho. 1 minute pour que la réunion va se clore par la suite. D'accord. Falando 1 minutinho. 1 minute à peine. Gisele, sou da Drummond e o Instituto da minha filha, o Je Instituto suis Rafael de Drummond, l'Institut tem Rafael exatamente Drummond. tornar homens mais Justement, veut humanitários. faire en sorte que les hommes deviennent plus humanistes. Nós Et temos um donc, projeto de se j'aimerais tornar vous os homens remercier. Nous mais avons humanitários. un Eu falei projet mais pour faire en cedo sorte hoje que les hommes deviennent plus na minha humanistes. Je palestra. suis de l'Institut Rafael Drummond. ok? J'ai parlé dans une conférence plus tôt aujourd'hui. Obrigado pelo Parabéns. seu- Muito obrigado. Obrigado pela sua palestra, muito Merci pour votre conférence, ça a été merveilleuse. Merci beaucoup. Muito obrigada também pela sua fala. Eu agora vou me despedir em nome de todas Je vais essas mulheres, das bonitonas dire au revoir queridas que estão presentes, maintenant. Gisele. Obrigada Dans le pela nom de sua toutes ces femmes, simpatia em Gisèle, tratar merci com pour votre sorriso sympathie, temas tão avec votre sourire, dolorosos avec para a votre gente, légèreté, vous né? êtes parvenu É porque à você traiter revela a des verdade thématiques sorrindo, super né? E a dures gente et aqui douloureuses pour nous. em conflito Et donc, vous êtes ouvindo. là, souriante. Et ça, c'est très bon, Muito votre grata énergie. pela sua Merci generosidade de beaucoup. novo, Et por aceitar nosso merci pour votre convite. générosité d'avoir accepté notre E invitation. Mayra, obrigada a você, Mayra, pela De paciência, nada. por tudo, para a gente combinar esse Foi um momento, tá? prazer Muito também. obrigada Muito mesmo. obrigada. Gisele, um Obrigada também. abraço. Je Muito vous feliz embrasse, de te Gisèle. conhecer com esse Très contente sorriso aí, porque eu d'avoir li fait ta muito sobre connaissance avec você. ce beau sourire. E eu J'ai agradeço beaucoup em lu nome de sur toi. todas as meninas Et je remercie dans le nom presentes, de das toutes que les estão femmes qui sont assistindo ici pela présentes, internet, celles qui tá? sont sur E l'internet, esse en registro train de vai ficar na regarder. nossa Ce plataforma. registre restera dans notre plateforme, en étant enregistré. Sim.
Merci beaucoup. Muito obrigada. Toutes les femmes présentes. Eu gostaria... Ai, faltou.